Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, bom dia a você que está acessando este vídeo nesta hora, seja muito bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical da Igreja Batista em Vilemil Mesquita. Eu sou Maria Beatriz e te convido a, neste momento, participarmos de mais uma porção, nos alimentarmos com mais uma porção da palavra de Deus nesta hora em que o Senhor nos fez, neste domingo glorioso, dia 24 de maio de 2020. Neste domingo nós vamos tratar da lição Cristo presente de Deus. Cristo presente de Deus. É a nossa lição com base no texto bíblico da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nos versículos 18 e 19. As páginas são 42, 43, 44 e 45. Como sempre eu falo, se você imprimiu, se você vai usar o seu tablet, se você vai usar o seu celular, o seu smartphone, o seu iPhone, fique à vontade, tá? Mas seria bom você ter esse material, porque a lição de hoje, todas as lições são muito enriquecedoras. Esta revista, ela traz as questões que Paulo tratava com as igrejas, e especificamente essa lição de hoje é uma lição muito enriquecedora, e que se nós fôssemos aprofundar essa lição propriamente dita, nós teríamos aí várias aulas para falar sobre o assunto desta lição de hoje. Eu confesso que quando eu li esse título, Cristo presente de Deus, e quando eu vi a figura, a imagem que colocaram para abrir a lição, eu pensei assim, opa, vamos falar sobre o nascimento de Jesus, vamos falar do momento que Jesus veio ao mundo, né? Mas eu logo me surpreendi quando eu folheei as folhas que eu imprimi, porque não se trata exatamente sobre isso. É um assunto muito mais profundo, é um assunto muito mais complexo, é um assunto que poderia ser muito mais esmiuçado, trabalhado e destrinchado através de algumas outras aulas. Se nós tivermos alguma oportunidade na igreja e tudo mais, eu recomendaria que a gente, até na nossa classe mesmo, meninas, nós discutíssemos esse assunto com mais tempo, porque é um assunto muito bom, mas que nesse momento nós vamos ter pouquíssimo tempo para falar dele como realmente nós deveríamos falar ou tratar. Mas vai ser, eu acredito que, como para mim foi muito bom, muito enriquecedor, também vai ser para cada um de vocês também. Embaixo do temor do Senhor, eu pude aprender muitas coisas, e a partir dessas muitas coisas, embaixo do temor do Senhor, que Ele fale através do que eu pude aprender, do que eu pude estudar, lendo algumas coisas, lendo algumas literaturas para passar para os irmãos, tá? Quero dizer que estou com saudade da classe, mais uma vez, coração para vocês, meninas lindas, tá? Heroínas da fé, logo logo nós vamos nos ver e comentar as lições. Quero deixar aqui as minhas orientações: continuem orando, continuem clamando, continuem se ajoelhando, continuem buscando ao Senhor. Um versículo que eu gosto muito, que está lá em Hebreus 25:12, se eu não me engano. Deixa eu só
confirmar aqui. Hebreus 12, 25, na verdade. Porque Hebreus só vai até o 13. Hebreus 12, 25, que diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Esse versículo tem falado muito ao meu coração. E na quarta-feira nós vamos ter a oportunidade de estarmos falando um pouquinho sobre esse versículo no fórum, lá no grupo das mulheres. Tá bom, meninas? Então vamos começar aqui. Cristo presente de Deus para o mundo. Cristo presente de Deus para o mundo. Lição 8. E aí você vai poder nos acompanhar nesta hora. Seja muito bem-vindo, você que já está chegando, que ainda está chegando, para acompanhar a mais essa escola bíblica dominical. Neste domingo, 24 de maio de 2020. A lição começa dizendo que quando os reis, na política internacional do Oriente, quando os reis queriam se manter seguro em relação a um outro rei, eles enviavam presentes a esse outro rei, né? Para manter a cordialidade, para manter as pazes, para manter aquele ambiente de sociabilidade. E isso a gente vê mesmo ao longo da Bíblia, né? Quem não se lembra da rainha de Sabá, que chegou para visitar Salomão com as suas questões? Ela tinha muitas questões e sabia que Salomão era um homem sábio, o mais sábio da sua época. Então ela chega até Salomão para visitar Salomão e naquele momento ela começa a fazer as suas perguntas, os seus questionamentos. Salomão responde a todos os questionamentos que ela tinha e ela fica muito satisfeita com aquilo e por isso ela resolve dar alguns presentes a Salomão, e são muitos presentes, né? Quando você fala de presente, quando a gente fala de presente, é muito bom ganhar presente, não é? Quem não gosta de ganhar presente? Um sapato, uma bolsa, seja lá o que for, mesmo que você... E a etiqueta diz que quando a gente ganha um presente, a gente deve o quê? Abrir esse presente na frente daquela pessoa que nos deu o presente, abrir o presente. É essa regra que a etiqueta nos orienta, abrir aquele presente na frente da pessoa. Eu fico me perguntando, e se a gente não gosta daquele presente, né? Mas aí presente é presente, eu aprendi isso. Eu aprendi com uma pessoa super especial que presente é presente, independente de você gostar ou não. Você não pediu, você não solicitou, presente é presente. Você ganhou, então você precisa receber aquilo de bom grado. E isso aconteceu lá com a rainha de Sabá, em relação a Salomão, porque ele ganhou muitos presentes dela. Isso está lá registrado em 2 Crônicas. Ele ganhou muitos presentes daquela mulher, muitos presentes. E aí você fica pensando assim, como eu também pensei, bom, mas Salomão, além de toda a sua sabedoria, era o homem mais rico daquela época, porque ele pede sabedoria a Deus, mas Deus, além da sabedoria, lhe dá as riquezas. Verdade, lhe dá as riquezas. Mas quando ela chega com os seus presentes, isso está registrado lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 9, diz que ela ouve a fama de Salomão e por isso vai ao encontro dele para prová-lo com as suas perguntas difíceis, né? Leva uma grande comitiva, leva ouro em abundância, pedras preciosas, e comparece perante Salomão,
expõe tudo que está na sua mente, todas as suas indagações, tudo que ela queria perguntar a ele, afinal de contas, ele era o homem mais sábio da sua época. Então ela pergunta tudo que ela quer e Salomão lhe dá as respostas, né? Aqui em 2 Crônicas diz no 9, no capítulo 9, no versículo 2, diz assim: Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Então ela fica satisfeita, né? E no 3, assim, vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o traje o serviço dos seus criados, os trajes deles, seus copeiros e tudo mais aquilo, o holocausto que oferecia na casa do Senhor ficou fora de si. Ela fica fora de si, ela fica maravilhada. É como quando você vai a um lugar que você não conhece, você fica maravilhado com tudo aquilo que você vê. Nossa, é muito mais do que eu esperava. Então ela fica assim, ela fica maravilhada, é muito mais do que ela esperava. E aí ela diz ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi. Então ela precisava ir e ver o que se falava sobre Salomão. E ela fica muito maravilhada e tudo mais. E no versículo 9 diz assim: deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas, e nunca houve especiarias tais como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Então ela dá vários presentes a ele para manter aquela cordialidade, aquela sociabilidade, e porque também ela ficou maravilhada com tudo aquilo que ela viu e ouviu daquele rei, né? E por conseguinte, o rei também não queria ficar para trás naquele momento, né? No 12 diz: o rei Salomão deu à rainha de Sabá, além do equivalente ao que ela trouxera, mas tudo que ela desejou. Então, o que ela desejou do reino de Salomão, ele a deu. Olha que coisa interessante. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Então, houve uma troca de presentes, houve uma cordialidade, houve uma sociabilidade. Então, isso é verdade realmente, né? Eles não estavam brigados, eles não estavam em ira, eles não estavam em contendas. Por outro lado, você também conhece a história da Abigail, mulher de Nabal. Lembra o Nabal? O Nabal era um homem rude, ruim. Mas tinha a Abigail, que era uma mulher generosa. Era uma mulher que, apesar de ter um marido desse, não o abandonara. Quando Davi chega a ele, pede aos seus servos para irem a ele, pedir suprimentos e tudo mais, e ele nega, e Abigail fica sabendo disso, porque Davi não ia deixar isso barato. Abigail pega várias coisas de mantimento e sai em direção a Davi para tentar aplacar essa ira de Davi com os suprimentos que ele precisava, para tentar apaziguar essa situação entre Davi e Nabal. E aí acontece que ela consegue apaziguar essa ira entre Davi e Nabal, porque ela, com todo o seu jeitinho, com toda o seu jeito de falar, com tudo que ela levou para ele e seus companheiros, ela consegue aplacar aquela ira, apaziguar as duas partes, Davi e Nabal. E você conhece o final da história. A Abigail acaba sendo
mulher de Davi. Acaba sendo mulher de Davi, porque em um dado momento Nabal morre e Davi, percebendo isso, não deixa Abigail haver navios. Davi a toma como uma de suas mulheres. Então ela acaba bem nesse contexto aí. Então ela é usada como uma mediadora. Ela leva os presentes, ela leva as comidas que eles precisavam e ela acaba sendo como uma mediadora entre Davi e Nabal, aquele homem insensato, rude. Davi só queria alguns provimentos para ele e seus homens. Nabal disse que não mandaria. Um servo de Abigail ouve essas histórias, vai até ela e ela fala, não, precisamos ir. Ela arruma tudo aquilo e consegue aplacar a ira. Consegue juntar as duas partes. E ainda sai muito bem nessa história. E a isso nós chamamos de propiciação. E esse é o principal tema da nossa lição, do nosso estudo deste domingo. Nós vamos falar sobre propiciação, porque foi isso justamente que Jesus fez por nós. Havia uma ira de Deus. Havia uma ira de Deus por nós. E a ira de Deus por nós não é igual à nossa ira, porque a nossa ira, ela é movida por uma vaidade. Nós nos iramos por questões de vaidade, sentimentos. Não. Deus não. Deus se ira por causa da maldade. Deus se irou um dia contra a humanidade por causa da maldade da humanidade, por causa do pecado da humanidade. E essa ira precisava ser aplacada. Essa ira precisava ser apaziguada, porque senão a morte viria sobre mim e sobre você. A morte que Jesus carregou na cruz viria sobre mim e sobre você. Mas Deus preferiu aplacar a ira que ele mesmo tinha. Não fui eu que busquei aplacar a ira que Deus tinha. Não foi você que buscou aplacar a ira que Deus tinha. Não fomos nós que buscamos, porque nós não podemos fazer nada que aplaque a ira de Deus. Ou nós não podemos fazer nada que aplacasse a ira de Deus, que nos apaziguasse com Deus. Nada que nós fizéssemos traria o perdão de Deus sobre nós. Nenhum sacrifício. Hoje ainda existem pessoas que acham que fazendo algum sacrifício ou outro consegue aplacar a ira de Deus sobre ela, apaziguar a ira de Deus sobre ela. Mas estão completamente equivocadas. Porque não há nada que façamos que possa apaziguar as duas partes. Não há nada que façamos que possa nos apaziguar ou nos reaproximar de Deus em conformidade com Ele. Não há nada. Não há nada. Então, nós vamos começar a ver aí, a partir do texto proposto, 2 Coríntios, vamos lá, por favor. 2 Coríntios 5, o 18 e 19. Vai falar de reconciliação, porque nós estávamos brigados. Lembram-se dessa lição? Nós estávamos brigados com Deus.
Nós estávamos afastados dele. Afastados. E aí ele nos dá um ministério de reconciliação. Vamos lá, 2 Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 5, 18 e 19. Que diz assim, o ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, conciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo. Nada foi feito separadamente. Tudo foi feito em concordância. Eles estavam em concordância, porque um é o outro. Deus é o Filho, o Filho é o Pai. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Todos. Não imputando aos homens as suas transgressões. Então, ele não jogou sobre nós. Ele não jogou sobre nós. E nos confiou a palavra da reconciliação. A partir do reconciliamento, da junção das duas partes, de Deus e o homem, ele nos confia a palavra da reconciliação. Agora nós somos capazes de reconciliar outras pessoas que também estão em desordem, que também estão em rebeldia, que também não entendem esse mistério da reconciliação, porque isso é mistério. E é mistério no sentido de estar oculto. É mistério no sentido de não ter luz. Então tem que alguém trazer luz sobre isso. E quem vai trazer luz sobre isso? Eu e você. A palavra está aqui. Chegou a mim, chegou a você. Precisa chegar a outro. Como que essa palavra vai chegar a outro? Através de anjos? Não. Vai chegar através de mim e através de você. A missão agora é dada a mim e a você. Porque no 20 diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Embaixadores são o quê? Representantes. Agora, eu e você somos representantes desta reconciliação. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Mas tudo isso foi permitido, toda essa reconciliação foi permitida através desse ato de propiciação. E aí nós vamos entender o que é esse ato de propiciação. O que é ser propício? O que é propiciar? O que é isso? Vamos lá entender um pouco mais sobre isso, porque nós já sabemos uma coisa, que a propiciação vem para apaziguar, pacificar duas partes. Você vai lembrar do Davi e do Nabal. Quem foi o intermediário? A Abigail. Ela levou os presentes para Davi. Isso fez com que Davi não mais fosse para cima de Nabal. Então ela conseguiu apaziguar. Mas vamos ver como que isso chega a nós na obra de Cristo. Na obra de Cristo. Em relação a nós, porque nós merecíamos a morte. E aí o comentarista nos diz que propiciação
vem da palavra propiciar, tornar favorável, tornar propício, tornar adequado. Esse termo grego, que vai ser usado em Romanos 3:25, ele significa ilasterion. Vamos lá? Em Romanos 3:25. Romanos 3:25. Você vai me acompanhar? Por favor. Romanos 3:25 diz assim. Romanos 3:25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, olha lá, de novo, no 25. A quem Deus propôs no seu sangue, mas quem verteu o sangue? Jesus. Quem era Jesus? O próprio Deus. Eles não fizeram nada em discordância. Como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Esse propiciação de Romanos 3:25, ele significa ilasterion, que significa tornar favorável a nós pela morte de Jesus. Nós só somos, Jesus foi, Deus é propício a nós. Deus é propício a nós, é favorável a nós pela morte de Jesus. É a única maneira de aplacar a ira de Deus. Foi a morte de Jesus na cruz. Por isso que ele é chamado de propiciação. Propiciação, tá? E aí ele diz ainda assim, ó, o verbo hebraico, porque aí tem no grego e no hebraico. O grego é ilastério. E no hebraico muda um pouco muda a palavra, porque ele quer dizer kiper, fazer amizade, juntar partes em conflito. Nós estávamos em conflito. No Novo Testamento, a ideia próxima é reconciliação. Foi o que nós acabamos de ler. Reconciliação. Nós fomos reconciliados, porque estávamos em conflito. 2 Coríntios 5:21. Nós lemos lá, porque o texto básico foi de 2 Coríntios. Vamos lá de novo. 2 Coríntios, nós lemos até o 19. 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios 5:21. Nós lemos até o 19. Nós lemos até a parte do embaixador. Nós somos representantes, somos embaixador. E o 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem não conheceu o pecado? Jesus. Jesus não tinha pecados, mas ele se fez pecado, ele se fez justiça por nós. Então, o verbo kiper, ele entra também como para justificar a questão do propiciatório, da propiciação. E nós vamos ver a questão do propiciatório também, porque uma coisa tem a ver com a outra. Propiciação
no Novo Testamento tem a ver com o propiciatório do Antigo Testamento. Lemos 2 Coríntios 5, 21. Deus ofereceu Cristo como presente ao mundo para fazer as pazes com este. Já vimos isso. Propiciação é ato de Deus e não é nosso, como eu já falei lá no começo. Não há nada que nós façamos que possa aplacar a ira de Deus. A ira é de Deus contra o mal e contra o pecado. Deus se ira. Ele é tardio em se irar, mas ele se ira. Ele é tardio em se irar, mas ele também se ira. Ponto 2. A ira e a misericórdia. Ponto 1. A ira e misericórdia de Deus. Ira e misericórdia andam juntos, tá? Ele é quem oferece, e também quem recebe. Ele é quem oferece e também quem recebe o sacrifício. Ele é quem oferece e também quem recebe. Porque ele está irado e algo vai acontecer para aplacar essa ira. E ele vai receber esse sacrifício. Ele é tardio em irar-se, mas ele também se ira. Vamos ver lá em Neemias 9:17. Neemias 9:17. Vamos ver como que diz lá. Neemias 9:17. Diz assim: recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade, tu não os desamparaste. Deus é tardio em irar-se, mas ele também se ira. E quando eu disse aqui que é ele quem oferece e é ele quem recebe, porque ele, sendo o próprio Deus, ele se oferece como Jesus o Cristo, e ele recebe o sacrifício de Jesus como o próprio Deus. Eles não estão em lados opostos, eles estão andando juntos. Por mim e por você. Olha quão grande mistério. Olha quão grande amor. Ó amor. Então nós vemos que a ira de Deus não é uma ira, um descontrole emocional. Quando nós nos iramos, nós temos um descontrole emocional. Mas Deus não. A ira de Deus faz parte da sua moralidade. Deus não fica de birrinha, por coisas banais. Ele não quer ver o mal e o pecado. Por isso ele se ira. Por isso ele se irou. E precisou de sacrifícios. E fez questão do sacrifício no Antigo Testamento e precisou trazer o seu filho no Novo Testamento. E aí nós vamos ver como surge essa propiciação, esse tornar favorável. Porque propiciação, não se esqueça disso. Propiciação é tornar favorável, é aplacar a ira de Deus, apaziguar duas partes que antes estavam
em discordância, tornar propício, tornar favorável. Essa ira vem desde o Antigo Testamento. Só que lá, Jesus ainda não estava presente como homem na terra. Jesus estava em Deus, mas não estava na terra andando com os homens. O sacrifício de Jesus não ia ser ali naquele momento, no tempo antigo. E aí, como que se removeria essa ira? Porque essa ira havia ali também. E aí precisava de que essa ira se removesse. No nosso tempo, a ira foi removida de uma vez por todas. Por isso que eu comecei falando que hoje não há nada que se faça de sacrifício para se remover a ira de Deus. Porque essa ira já foi removida através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas no tempo antigo, no Antigo Testamento, não era assim. Para cada pecado que se fizesse, havia um sacrifício. Imagine, para cada pecado que se fizesse, havia um sacrifício. E o sacrifício, geralmente, eram de animais. Sempre eram sacrifícios de animais? Sempre era o animal usado? Não, nós temos exemplos de outros elementos usados para sacrifício também. Mas na sua maioria das vezes, o animal era usado. O sacerdote recebia aquele animal, recebia a pessoa com aquele animal era sacrificado pelo pecado da pessoa. E havia a expiação do pecado. Ou seja, a própria pessoa, aí sim, no Antigo Testamento, no tempo antigo, a pessoa conseguia levar algo que pudesse cobrir a ira de Deus, tapar a ira de Deus, fazer uma expiação, que se chamava, por causa da ira de Deus. O pecado não era totalmente retirado. Havia-se uma cobertura do pecado, que era a expiação. Então, se eu pecasse por alguma razão, eu deveria levar um animal ao templo, à tenda, para que esse animal fosse sacrificado, para que houvesse a expiação desse animal. Então, eu estaria levando o meu animal, o meu cordeiro, por causa do meu pecado. E então, o meu pecado passaria para aquele animal e eu estaria coberta daquele pecado. Aquele meu pecado estaria coberto, estaria limpo. Não tem quando a gente, hoje em dia, ainda se usa isso. Quando tem uma sujeira, algum tipo de sujeira que você não quer remover em algum momento, aí você pega um pouco de areia e cobre aquela sujeira. Ainda hoje existe isso. Você não quer tirar aquela sujeira dali naquele momento. A sujeira tá ali. Mas você não quer tirar dali naquele momento. E não quer que ninguém passe por cima, para não se sujar também. Então, você pega um pouco de terra
e joga em cima daquela sujeira. Aquela sujeira saiu dali? Não. Aquela sujeira desapareceu dali? Não. Aquela sujeira está ali. Mas alguém está vendo aquela sujeira? Não. Alguém consegue enxergar aquela sujeira? Não. Porque ela está coberta de areia. Assim era a expiação do Antigo Testamento. A pessoa que pecasse levava o seu animal como sacrifício. E aí, o pecado daquela pessoa estaria coberto. E mais, indo um pouco além disso, havia o dia da expiação. O dia da expiação, ou seja, o dia em que o pecado de todo o povo de Israel era expiado. Todo o povo de Israel. Durante o ano, cada um expiava pelo seu pecado. Mas havia um dia no ano, que o pecado de todo o povo era expiado. E quem fazia isso era o sumo sacerdote. Esses ensinamentos, esses sacrifícios, quem instituiu foi o próprio Deus. Para aplacar a ira dele mesmo. Dele mesmo. Isso está lá em Levítico 16. Vamos lá rapidinho. E depois a gente vai fazer uma ponte com a propiciação de Jesus para a gente nos nossos dias. Levítico 16. Levítico 16. Pode ir achando. Levítico 16, diz assim, o dia da expiação. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu diante do propiciatório que está sobre a arca. Propiciatório naquele tempo era a tampa da arca, onde estavam os querubins que olhavam para essa tampa da arca. Para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então ele fala desse dia da expiação. Depois você pode ler com calma sobre esse dia da expiação. Aí fala o que ele tem que fazer, tá? Para esse dia da expiação. Geralmente, o que acontecia? Primeiro, o que primeiro fazia a expiação era o sacerdote, o sumo sacerdote no dia da expiação. Era o sumo sacerdote que fazia por si mesmo e pela sua família. Depois, ele fazia a expiação por todo o povo. Então, naquele tempo, a própria pessoa podia levar o seu sacrifício para aplacar a ira de Deus, para cobrir o seu pecado. E aí havia esse dia para que todos os de Israel pudessem estarem à frente da tenda de fora, né, da tenda da tenda, e o sumo sacerdote lá dentro fazendo o ritual de expiação
para aplacar a ira de Deus sobre todo o povo. Sobre todo o povo. Aí fala como que era, sobre o novilho. Eram dois, no versículo 5. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e 1 carneiro para holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado, fará expiação por si e pela sua casa. Então, primeiro era o sacerdote por si e pela sua casa. Depois era o sacrifício pelo povo. Aí, no 16:15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Então era assim. Olha o 19, que interessante. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. O 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Então havia um bode que era morto e retirado o seu sangue para aspergir o sangue, e havia um bode vivo. Olha o que se fazia com esse. 21. Arão porás ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Então, um bode era morto, o sangue aspergido. O outro bode vivo. Arão chegava, colocava a mão sobre esse bode, todo o pecado de Israel passava para esse bode. Alguém pegava esse bode, levava e soltava no deserto, com todo o pecado de Israel. Hoje não é isso. Isso acontecia no dia da expiação de Israel. Quem instituiu isso? O próprio Deus. Deus se irou por causa da maldade do pecado, e ele mesmo instituiu um sacrifício para que a ira dele mesmo fosse aplacada. Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus grandioso é esse? Que se ira, mas não quer permanecer irado comigo e contigo. Que se entristece, mas não quer permanecer triste comigo e com você. Esse é o nosso Deus. Agora, no Novo Testamento, essa festa, esse era um sábado, que tem o nome de Yom Kippur. Yom Kippur. Era sempre no 10º dia do 7º mês. Só que o 7º mês deles lá não é igual ao nosso 7º mês. Pode acontecer em setembro, pode acontecer em outubro, pode acontecer em novembro. Esse é o dia da expiação. É o grande dia. É uma grande festa que acontece para os judeus. É um dia de muito jejum. Eles não podem nem beber água. O máximo que eles podem fazer é lavar as mãos e lavar o rosto. Mais nada. De grande jejum. Depois vocês podem ler na Bíblia que está tudo lá, na parte de Levítico, Números, está tudo lá descrito. A propiciação vem de Deus para o próprio Deus. É uma justiça apaziguadora. É uma justiça apaziguadora. E aí, o que nós vamos ver mais sobre isso? Nós já vimos que Deus se ira,
mas que ele também tem misericórdia, que ele não quer permanecer irado. E por isso ele instituiu o sacrifício lá do Antigo Testamento. E para nós aqui, como que acontece? Como que acontece? Jesus veio para nos fazer propícios a esse Deus, para nos tornar favoráveis a esse Deus, para aplacar a ira desse Deus contra nós. A favor de nós. A nosso favor, para nos tornar favoráveis a Ele. Favoráveis a Ele. Naquele tempo, o sangue era aspergido sobre o propiciatório. Propiciatório era a tampa da Arca da Aliança. Se você começar a visualizar, a Arca da Aliança tinha uma tampa, onde havia os querubins. Esses querubins olhavam para a tampa. Automaticamente, eles olhavam para o sangue aspergido que o sumo sacerdote havia aspergido, que essa tampa, então, era chamada propiciatório, lugar de favorecimento. Era um lugar de favorecimento. O sangue do animal era aspergido ali, naquele lugar de favorecimento. Só que para nós, não há isso, não há esse sacrifício. Você não precisa levar a lugar nenhum um cordeiro, um bode. Você não precisa. Você já teve esse sacrifício feito por você na cruz do Calvário. Aquela tampa de madeira que se chamou propiciatório, para você e para mim, é a cruz do Calvário, onde Jesus derramou do seu próprio sangue. Aquela tampa onde o sangue do animal, o sangue do cordeiro era derramado para aplacar a ira do Senhor, onde se fazia expiação, porque era a pessoa que levava, era a própria pessoa que podia levar, aquela tampa de madeira, para mim e para você, é a cruz do Calvário, onde nem eu e nem você podemos levar nada. Mas Jesus se entregou. Nós não levamos. Ele se entregou. E o sangue dele é que foi derramado. Aquele sangue do animal lá, aqui na cruz do Calvário, foi o sangue dele derramado. O propiciatório lá, agora é a cruz do Calvário. Lá, era uma vez por ano, por todo o povo de Israel. Ou se cada um tivesse o seu pecado, cada um que levasse a sua oferta. Aqui, na cruz do Calvário, já foi consumado. Tetelestai, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Já foi consumado. Não há nada que eu e você possa fazer. Então somente reconheça este sacrifício. Então somente reconheça este sangue que foi vertido. Então somente reconheça este sangue que foi derramado e que não é derramado todo ano, mas que foi derramado uma vez para todo sempre. Que foi derramado uma vez para todo o sempre. Aleluia! O perdão da cruz é eterno. É eterno. O perdão da cruz é eterno. Jesus é a nossa propiciação.
Através de Jesus, nós somos favoráveis, nós nos tornamos favoráveis a Deus. Ele aplaca a nossa ira. Ele nos faz assim, ó, com Deus. Ele nos junta a Deus. Ele nos reconecta a Deus. E para fechar, é citada a parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas 18, onde diz assim: havia o fariseu e o publicano, lá em Lucas 18, 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Se você ler a parábola toda, você vai ver que o fariseu, olha no 11, o fariseu posto em pé, orava de si para si: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olhava para o publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aí foi o versículo que nós lemos. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O que ele estava querendo dizer com isso? Seja favorável, ó Deus, a mim. Seja favorável, ó Deus, a mim. Que este versículo, meus irmãos, seja a nossa oração, porque a propiciação é um ato de misericórdia de Deus, quando triunfa sobre a ira de Deus. Quando triunfa sobre a ira de Deus. Que possamos pedir, como este publicano: ó Deus, seja propício a mim, pecador. Ele não estava só pedindo que Deus fosse favorável a ele, mas ele reconhecia o estado de miserabilidade dele diante de Deus. O estado de pecador. Ele reconhecia isso e sabia que precisava do favor de Deus. Ser propício a mim, ó Deus, que sou pecador. Que essa possa ser a nossa oração. Não precisamos levar cordeiros para ser sacrificados. Não precisamos levar bodes para ser sacrificados. O nosso cordeiro já se entregou na cruz do Calvário. O sangue de Jesus já foi aspergido. Já correu por aquela cruz. A ira de Deus já foi aplacada por Ele mesmo, através de Jesus Cristo, para nos juntar
voltar a Ele, para nos reconciliar a Ele. Olha que mistério glorioso. Ó Deus, ser propício a nós, ser favorável a nós. Que essa possa ser a nossa oração. Que reconheçamos o nosso estado de miserabilidade, o nosso estado de pecadores, o nosso estado diante de Deus. Conforme este homem publicano, que nem levantava, que nem ousava levantar os seus olhos aos céus, e que pediu o favor de Deus, e que pedia a Deus para ser propício a ele, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nós vamos orar. Que o seu restante de domingo seja abençoado. Que todas as famílias sejam abençoadas. Que chegue cura à sua casa. Que chegue paz à sua casa. Que esse favor do Senhor chegue à sua casa. Que essa adequação do Senhor, que esse aplacamento de ira chegue à sua casa, ao seu lar. Onde tiver um doente, que chegue a cura. Que chegue o restabelecimento. Que chegue a paz. Aqueles que estão de corações enlutados, que recebam o consolo do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Que por onde esta palavra passar, que o Espírito Santo de Deus encha e preencha o coração. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Que todas as famílias da Igreja Batista em Vila Emil receba nesta hora a visita do Espírito Santo de Deus. Com paz, com consolo, com alento, com provisão, com aplacamento da ira de Deus, com o favorecimento do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, meu Senhor, por mais esta porção da tua palavra, Senhor. Muito obrigada, ó Pai. Abençoa, Senhor, todos os que estão ouvindo nesta hora. Toma cada coração nas tuas mãos, Senhor. Cada família que estiver ouvindo nesta hora, meu Senhor amado. Toma as tuas causas, essas causas nas tuas mãos, Senhor. Que se for enfermidade, meu Pai amado, que o Senhor leve a cura, meu Senhor. Que se for, Senhor, qualquer outra situação, meu Senhor, que o Senhor leve o teu favorecimento. Deus, ser propício a nós, Senhor. Ser propício a nós, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada profissional da tua casa, aqueles que precisam sair, meu Deus, aqueles que estão na linha de frente. Meu Deus amado, em nome de Jesus, abençoa cada família, Senhor, cada coração enlutado, Senhor, console com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Te agradecemos pelos restabelecimentos também.
Em nome de Jesus. Continua nos dando um domingo abençoado na tua presença. Obrigada por tudo até aqui. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Em nome de Jesus, eu oro. Amém, amém, amém. Fique na paz, que você tenha um domingo abençoado. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me